Seguir a organização é seguir a Cristo? Nós sabemos que servir ao Cristo não necessariamente precisamos seguir a uma organização religiosa. Com base nessa afirmação, eu gostaria de fazer uma crítica à Sentinela de 1959, Olá Bereanos. Neste vídeo, eu pretendo fazer uma crítica a fim de que essa seja para benefício espiritual de todos os ouvintes e testemunhas de Jeová que vejam esse vídeo. Este vídeo, porém, pode ser pesado para algumas assistências. Primeiramente, veja o que diz essa sentinela, de 1959, na página 653, no parágrafo 7, abre aspas. Para apegar-se à chefia de Cristo, é portanto necessário obedecer à organização que ele dirige pessoalmente. Fazer o que a organização diz é fazer o que ele diz. Resistir à organização é resistir a ele. Outro sim, a ordem estabelecida exige que os homens tomem a dianteira em ser obedientes às instruções de Cristo, dadas pela palavra de Deus e pela sua organização. Senão, suas palavras sobre chefia soarão fúteis e sem significado, e serão incoerentes se exigem o reconhecimento de sua chefia da parte de suas esposas e das irmãs na congregação. Fecha aspas. Vejamos o que essa primeira parte diz, abre aspas. Para apegar-se à chefia de Cristo, é portanto necessário obedecer à organização que ele dirige pessoalmente. Fecha aspas. Então quer dizer que o Cristo tem uma organização hoje na Terra? Isso também prega a Igreja Católica, os Mormons. Mas que provas nós temos que a organização das Testemunhas de Jeová é mesmo guiada por Cristo pessoalmente? Acreditar nisso não é ter fé. É ser crédulo, porque nos foi falado sem ter provas que apontam para isso, e é algo difícil de se sustentar. E se acreditar nisso é ter fé, quais são as provas que a organização das Testemunhas de Jeová é guiada por Jesus pessoalmente? Se você tiver algumas provas, eu te convido a deixar nos comentários. Veja o trecho que segue, abre aspas. Fazer o que a organização diz é fazer o que ele diz. Resistir à organização é resistir a ele. Fecha aspas. É sério que fazer o que a organização diz é fazer o que Cristo diz? E quando a organização erra? O Cristo também erra? Quando surge um ajuste de entendimento, é porque o Cristo não revelou direito, por isso agora ele está atualizando? É interessante que dizer que fazer o que a organização diz é fazer o que Cristo diz soa como se a organização fosse o Cristo. E o próprio Cristo alertou sobre isso. Nós podemos ler em Mateus capítulo 24, versículos de 3 a 5. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Jesus em resposta lhe disse: Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É praticamente isso que essa sentinela está fazendo. Ela está falando que seguir a organização é seguir ao Cristo. Resistir à organização é resistir ao Cristo. É a mesma coisa que dizer que a organização é o Cristo, o que não é. Seguir a organização é seguir a organização. E seguir ao Cristo é seguir ao Cristo. Jesus alertou que isso aconteceria no final dos sistemas de coisas, que no caso é nos dias de hoje. Vejamos outro trecho que sucede a este. Abre aspas. Outro sim, a ordem estabelecida exige que os homens tomem a dianteira em ser obediente às instruções de Cristo, dadas pela palavra de Deus e pela sua organização. Fecha aspas. Porém, se essa organização está impondo um mandamento bíblico para que obedeçamos, então sim, nós obedecemos. Mas e se a organização te pede para fazer algo que não está de acordo com a Bíblia? Por exemplo, coloca a tradição em primeiro lugar, assim como faz a Igreja Católica. Foi isso que Cristo mandou, sendo que tais ordens estão incoerentes aos que Cristo manda nos evangelhos? Vejamos o resto do trecho. Abre aspas. Senão, suas palavras sobre chefia soarão fúteis e sem significado, e serão incoerentes se exigem o reconhecimento de sua chefia da parte de suas esposas e das irmãs na congregação. Fecha aspas. Bom, que palavras de chefia são estas? Leiamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Que diz: Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Cristo é Deus. Então o cabeça da mulher é o homem, o do homem é o Cristo,
e o de Cristo é Deus. Porém, dizer que a organização é guiada pelo Cristo dá base para dizer que obedecer à organização é obedecer ao Cristo, o que a Bíblia não diz em nenhum lugar, mas alerta que aconteceria isso. Até me dói assim falar isso, mas a organização das Testemunhas de Jeová não é mais o que deveria ser. A organização era uma organização aberta, que se estuda com a ciência até chegar na verdade, mas hoje é autocrática e dogmática. Ela atua com base em submissão e autoridade, e isso é muito triste. A organização já foi mais aberta em questão de crenças, mas hoje não. Tudo é com base na autocracia e submissão. Embora me doa falar isso, eu preciso falar, pois olha o que diz. Efésios capítulo 5, versículo de 6 a 11. Que ninguém os engane com palavras vãs, pois por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam parceiros deles, pois antes vocês eram escuridão, mas agora são luz, em união com o Senhor. Continuem andando como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em tudo que é bom, justo e verdadeiro. Certifique-se sempre do que agrada ao Senhor, e parem de participar em obras infrutíferas da escuridão. Em vez disso, exponham-nas. Então não sejamos parceiros da mentira, persistamos no que é verdadeiro, e exponhamos obras iníquas a fim de despertar os outros. A partir do momento que discordamos da organização das Testemunhas de Jeová, nesse quesito, nos tornamos mais abertos para o que a Bíblia realmente diz, e no que depender de nós, iremos procurar aprender mais do que é seguir ao Cristo. Porém, meu papel não é difamar a organização, mas sim mostrar a verdade para que outros possam despertar. Por isso, compartilhe este vídeo. Você pode assistir aos 2 vídeos que aparecem na tela, um sobre como fazer uma crítica construtiva e o outro se é errado questionar suas crenças. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.